Oi, gente, bom dia, tudo bem? Primeiro de tudo, vou começar a mostrar o meu novo visual para vocês, que consiste em novas tranças. Já fazem 2 semanas que eu estou com elas, então não consegui registrar o processo de fazedura das tranças, mas elas estão aqui, firmes e fortes. Já lavei 2 vezes. Na primeira semana foi bem difícil a adaptação, mas passou, ainda bem. E estamos aqui com elas lindíssimas e limpinhas. É isso mais ou menos que eu queria falar sobre esse novo visual antes de começar o vídeo, né? Sem comentar sobre isso aqui, que ficou maravilhoso. Então aqui, começando o vídeo pra vocês, eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre situações organizacionais essa semana. Hoje é segunda-feira e, como vocês viram no vlog passado, é o dia mais corrido da semana. Porém, hoje, impressionantemente, eu não estou começando o dia já surtando. Então, consegui ficar em casa, poder me organizar antes de começar a trabalhar. Comecei o dia um pouco mais tarde hoje, porque eu tava muita dor, então, pra não muscular, então, pra levantar eu demorei um pouco mais. Mas já estou aqui e vi que as demandas de hoje não são tão pesadas, então consegui parar pra me organizar, parar aqui pra conversar com vocês rapidinho. Então, gente, eu queria atualizar vocês sobre algumas novidades. A primeira delas é que eu comecei o curso de programação, um bootcamp de programação full stack na Recode. E tinha alguns vídeos aqui que eu fiz para vocês sobre outro processo seletivo da Recode que eu participei e desisti por questões de insegurança pessoal, por questões de insatisfação da minha vida e da minha situação mesmo, e não sobre o curso necessariamente. Também era, mas uma coisa que eu percebi é que como você se sente diz muito mais sobre a sua perseverança do que sobre algumas coisas que podem estar erradas. Então, por exemplo, um professor é ruim, talvez seja a sua percepção sobre ele, talvez seja ele mesmo, talvez seja as duas coisas. Então, da outra vez que eu desisti, eu lembro que foi muito porque eu não gostava de como o professor dava aula, também porque eu estava muito insegura no processo, eu não sabia exatamente se era o que eu queria, então eu desisti muito cedo. E dessa vez eu me inscrevi novamente e agora eu tô muito feliz porque na primeira aula eu já tive uma boa impressão do professor, já tô um pouco mais solta, também eu me importo menos do que me importava antes sobre aparência, sobre forma de falar, sobre nível de aprendizado, porque a gente está sempre junto de pessoas que também sabem muito mais que a gente, mas eu de verdade comecei a deixar isso pra lá. Eu não ligo mais pra esse tipo de coisa, de que as pessoas sabem mais do que eu sei menos. Então, assim, eu não me importo com isso. Eu tô no meu momento, no meu processo, eu tô começando. Quem tá começando realmente sabe menos do que quem já sabe. Isso é meio óbvio. E acho que é importante a gente parar pra pensar em se respeitar nesse sentido, que a gente tá num momento diferente da outra pessoa. E ter essa humildade de, tá, eu tô nesse momento, mas eu tô aprendendo. Tô nesse momento, mas eu quero chegar lá. Ter sempre muito claro que o processo pode ser bom, que o processo vai ser bom e que você tem um objetivo de chegar em algum lugar mais diferente e avançado do que o que você tá hoje. É o que tem me motivado a continuar. Como vocês sabem, hoje segunda-feira é o dia mais corrido pra mim, eu trabalho de manhã e à tarde. Algumas pessoas podem ter dúvidas sobre o meu tipo de trabalho, mas como é remoto, eu tenho um modelo de trabalho remoto e flexível, o que significa que eu não necessariamente preciso cumprir as horas corridas, então eu tenho que trabalhar 6 horas em cada estágio, mas não necessariamente isso acontece sempre. Então tem dias que eu realmente passo as 12 horas trabalhando, 6 horas em um, 6 horas em outro. Tem dias que eu não preciso fazer isso, porque eu organizo minhas demandas ao longo da semana, tem muitas reuniões, então, por exemplo, as reuniões também fazem parte dos horários. É um modelo flexível nesse sentido, que eu posso adaptar os meus horários, blocando eles ao longo do dia, desde que eu cumpra as demandas para aquele dia e para aquela semana. E também mesclando com os meus compromissos pessoais, né? Afinal de contas, eu tenho a faculdade, eu só estagio porque eu estou na faculdade, né? Então eu preciso ter um tempo para estudar. Agora eu estou fazendo essa formação nesse bootcamp, então eu preciso também ter um tempo de dedicação. Isso é um desafio para essa semana que eu preciso cumprir. Estou pensando ainda como que vou organizar meus horários. Eu tô com medo, sabe? Eu tô com uma sensação de medo, porque eu tô com medo de não dar conta. Mas isso é uma sensação que toda segunda-feira me ataca, então tá tudo bem. Queria falar com vocês sobre questão de conteúdos que a gente assiste. Então, eu comecei a estudar programação, como eu já tive um contato anterior com outros cursos,
tenho assim um contato próximo, mas sou insegura porque ainda não sei programar efetivamente, uma das coisas que me ajuda é ver a rotina de outras pessoas que não romantizam a rotina em ser programador. Então, olha a minha realidade, olha o cenário que eu estou. Eu moro numa casa super simples, minha cama é no chão, não tenho equipamentos da melhor qualidade para gravar meus vídeos, mas um dia isso vai melhorar. Porém, eu gosto de acompanhar pessoas que trabalham com isso. E geralmente pessoas que já trabalham com isso estão em um momento muito bom da vida. E essas pessoas, elas mostram a rotina delas com os melhores equipamentos, os melhores computadores, a melhor casa, a melhor cidade. Nem todo o conteúdo sobre programação me encanta quando é dessa forma. Então é muito difícil encontrar canais de rotina de programação que falem sobre dificuldades do começo, que falem sobre as dificuldades no geral, e não só sobre uma rotina romantizada. E isso vale para todo tipo de conteúdo, tá, gente? Que eu tenho tentado consumir. Eu tenho tido pouco tempo de YouTube, mas mais porque eu não tô tendo tempo mesmo de parar e descansar no YouTube. Então, eu queria recomendar um canal para vocês, que é o da Kelly Duarte. Eu tenho assistido muito o canal dela. Ela fala sobre programação, sobre rotina, ela e o companheiro dela que trabalham com isso. E uma das coisas que eu gosto muito no canal dela é que ela fala sobre dificuldades da programação. Ela fala da realidade, ela fala que ela não é boa, mas ela tenta. Ela fala que ela não é 100% boa, imagino. Então acho que é muito sobre a percepção dela também, que ela passa por dificuldades e ela quer compartilhar isso. E eu acho isso super importante de compartilhar aqui com vocês também, porque a gente passa por dificuldades quando está no aprendizado e não ver pessoas falando sobre isso. Então, eu desisti da outra vez porque eu achava que eu não conseguiria aprender, eu achava que isso era coisa pra homem, complicado demais as coisas que eu achava. E hoje eu já me sinto um pouquinho mais segura. Mas eu sei que existem as dificuldades e eu acho que compartilhar as dificuldades, ouvir outras pessoas que passam por esses problemas, é uma coisa que me ajuda a continuar. E entrar em contato com a coisa que você tá aprendendo é um dos métodos que eu mais uso para aprender coisas novas. Entrar em contato com o que você está aprendendo. Ver conteúdos, ler coisas, conversar sobre isso, anotar suas ideias de projetos, coisas nesse sentido. Entre em contato o máximo que você puder sobre a coisa que você está aprendendo. É meio que a estratégia de aprender idiomas também. Então, quem aprende idiomas geralmente faz isso, imerge na língua o máximo que consegue para ter aquele insight, né, de conteúdo. E eu acho que isso eu tenho aplicado bastante no mundo da programação. Um outro ponto que eu queria conversar com vocês, além desse que eu queria trazer aqui nesse vídeo de hoje, comecinho de semana, eu fiz uns exames e algumas das minhas taxas não estão tão boas. E eu comecei a ficar meio pensativa sobre isso e queria voltar a fazer exercício físico, porque eu realmente estou muito travada. Só que o que acontece? Ontem eu queria sair hoje às 5 horas da manhã para ir caminhar, fazer caminhada na rua. Até que eu percebi que isso era um objetivo irreal, porque eu odeio caminhar e eu odeio correr. Hoje de manhã eu acordei morrendo de dor e não quis sair para lugar nenhum. Então eu não fui. Acordar às 5 da manhã. Por que acordar às 5 da manhã? Porque era o único horário que eu tinha disponível para fazer exercício físico na segunda-feira. Acordar às 5 da manhã significa uma fase da vida para mim. Eu sei que tem todo um movimento de pessoas que acordam às 5 da manhã, que acordam às 4 da manhã, mas assim, nunca quis seguir essa galera. Mas quando eu percebi que eu precisava acordar às 5 da manhã para ter um tempo no começo do dia para cuidar da minha saúde, eu fiquei pensativa. Mas isso para mim significa uma fase da vida, uma fase que eu quero passar por ela e não continuar nela. Eu não trabalho tanto e não estudo tanto para acordar às 5 horas da manhã sem saúde, sem condições. Então, se for para acordar às 5 da manhã, que seja para dormir um pouco mais cedo e ter uma qualidade de vida melhor. Enfim, ter tempo para fazer outras coisas além de trabalhar. Então, é uma fase da vida, eu não quero permanecer nela. Decidi fazer isso para dar conta das demandas, mas a primeira dificuldade que eu enfrento é essa. Eu não consigo acordar tão cedo e eu não gosto de correr e nem de caminhar. Se eu for fazer isso, uma fase que eu quero passar para poder ter o tempo de me cuidar e entender que eu sou um ser humano que merece um pouquinho ter uma responsabilidade consigo mesmo, se cuidar, ser cuidada. É mais ou menos isso que eu pensei essa semana, mas hoje já não
não consegui cumprir, estou aqui compartilhando com vocês. Não vai ter rotina de 5 horas da manhã, não vai ter. Uma outra coisa que eu queria comentar com vocês é sobre a minha dificuldade de voltar a ler livro. Eu terminei, o último livro que eu li foi o do Saramago, sobre o Evangelho segundo Jesus Cristo. E eu tenho 1 milhão de livros aqui perto de mim. E não estou com vontade de ler nenhum deles. O processo de ler envolve parar, abrir o livro, passar alguns minutos em silêncio, lendo. Isso pra mim é uma coisa meio complicada, porque eu já tenho que passar o dia inteiro em silêncio lendo, geralmente. E aí, transferir a percepção do meu cérebro que eu não estou trabalhando, que eu não estou fazendo uma coisa que outras pessoas estão esperando que eu faça, para fazer uma coisa que é relaxante, que aquilo ali parece o mesmo processo, mas vai ter um resultado diferente. Meu cérebro não está aceitando mais isso, ele não quer ler. Meu cérebro não quer pegar um livro e abrir, mas isso vai mudar. Eu estou percebendo que eu estou uma acumuladora de livros. Então eu tenho muitos livros, continuo comprando livros e não estou lendo nenhum deles. Isso é um grandíssimo problema. Especialmente porque eu sei que eu gosto de ler e eu sei que isso é uma fase que pode se estagnar na vida, sabe? Por causa de outras coisas. Então eu sinto que eu tô sempre numa linha muito tênue entre ter um burnout, ser uma pessoa tarefada e ter uma vida equilibrada. A vida adulta tá chegando cheia de obrigações e demandas e eu nem sempre tô lidando muito bem com isso. Então, hobbies. Eu não tenho mais hobbies. No último mês, eu não tive nenhum hobby, além de comer besteira e trabalhar. Trabalhar não é hobby, né? Enfim, a única coisa que eu fiz por mim no último mês foi essas tranças e ainda passei por muitos questionamentos sobre se eu deveria fazer, porque eu estava sentindo que eu não deveria gastar um dinheiro comigo mesma, porque eu não mereço. Eu acho que é isso, gente. Eu queria só compartilhar algumas coisinhas básicas sobre começo de semana com vocês. Eu tenho algumas ideias de roteiro para trazer para alguns próximos vídeos aqui no canal. Eu até criei uma pastinha no Notion especial para isso. Vocês percebem que o meu monitor, ele não é IPS, né? Porque olha isso aqui. Isso aqui não é efeito da câmera do celular. Eu realmente vejo meu monitor assim, a depender do ângulo que eu estou olhando. Então, o melhor ângulo é esse aqui, reto. Ainda não é bom. Se eu vejo muito assim, ou se eu vejo muito assim, ele distorce as cores. Então, se vocês um dia forem comprar um notebook, foquem numa tela IPS, porque é a tela que não distorce as cores, independente do ângulo que você estiver olhando. Eu já me acostumei, mas eu não gosto. Enfim, eu criei uma pasta no Notion com algumas ideias de roteiro. Eu espero trazer aqui no futuro pra vocês. É isso, gente. Eu queria desejar uma boa semana pra todo mundo. Um beijo. Espero que vocês consigam realizar tudo o que vocês planejam. E eu também. Tudo seja leve, em paz e com muita paciência com a gente mesmo, porque a gente precisa. Eu preciso. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo.